Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos do Centro Espírita Ceareiros da Luz, a nossa Vila Planalto. É uma satisfação, mais uma vez, podermos comungar de alguns sentimentos e algumas palavras relembrando o nosso Mestre Jesus. Para o início da nossa reunião, vamos ler um trecho do livro Um Minuto com Jesus, que o médium Ariston Teles, que partiu esse ano para o mundo espiritual, psicografou ditado por Carlos Torres Pastorino. Lição 141. Está do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. E assim disse Pastorinho sobre o tema. É um reconforto saber que ele, o Mestre, está em pensamento junto daqueles que se reúnem para pensar, falar e trabalhar em torno do seu Evangelho. Você pode sentir a presença espiritual do Mestre, nada mais gratificante. É só aprimorar a sensibilidade. Desenvolva essa percepção. Emissários da luz que se espalham por toda parte, ligam seus corações devotados ao bem. Se você pertence a um grupo espírita harmonioso e bem orientado, essa possibilidade é maior. Ponha o Cristo no centro das suas atividades. E é sempre bom, em fechando os nossos olhos, lembrarmos mais uma vez do meigo Rabi da Galileia, com a sua suavidade, com a sua palavra eivada de amor, e é a ele que nós recorremos nesse momento para que possamos, conectados no pensamento universal, alcançá-lo, e com isso alcançando ao nosso Pai Celestial. E é por isso, Mestre Jesus, que é em vosso nome, em nome da cúpula espiritual da Casa Espírita Ceareiros da Luz e, sobretudo, em nome de Deus, que nós pedimos a permissão para darmos por iniciado a reflexão do seu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Os tempos são difíceis, né? Em que nós não temos aquela possibilidade de ter lá a nossa grande maestrina Ione, com seus acordes, naquela preparação maravilhosa da reunião espírita lá nos Ceareiros da Luz, e tantos outros que estão ali, né, sempre harmonizando, né, e faz uma falta danada aquele momento, mas eu tenho certeza que nós colocamos uma música de fundo que vai nos auxiliar nessa reflexão. Nós escolhemos hoje, nesses minutos que nos foram concedidos, fazer uma análise do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. É um extrato do Sermão da Montanha, em que Jesus nos coloca, acima de tudo, uma conceituação das aflições. E essa conceituação que o Cristo coloca, o entendimento fica às vezes muito distante do que significa ser aflito, do que significa experimentar aflição. Porque naquela oportunidade, ali às margens do Lago de Genezaré, o Cristo queria levar aquelas pessoas que experimentavam nas suas vidas os mais diversos tipos de infortúnios, uma mensagem que, se tivessem a capacidade de entender essas aflições e confiar em Deus, eles haveriam de, num momento futuro, serem aliviados. E o interessante é que, nesse contexto, ele coloca para o momento seguinte. E nós poderíamos até traçar um paralelo
dessas aflições com os dias que nós estamos a viver, em que o mundo experimenta através dessa pandemia uma possibilidade nova, né? E que muitas criaturas não têm certamente a capacidade ainda de entender esse momento. A espiritualidade tem nos dito já de longa data que haveria necessidade de nós experimentarmos tempos novos na Terra, onde aqueles que buscam obter a supremacia sobre os seus iguais, de modos totalmente adversos àqueles pregados ou apregoados no Evangelho de Jesus, haveriam de ser retirados, né? E por mais que nós busquemos nas Escrituras esse anúncio dos tempos novos, quando nós somos acometidos dessa pandemia, basicamente as aflições, né, elas nos levam apenas a alguns, né, ao desespero, à desesperança, sendo que o olhar que nós deveríamos ter é justamente outro, né? Quando nós vamos lá em Apocalipse de João, e o Cristo falando sobre não o final dos tempos, né, mas o final de uma era, e que como resultante teria que o pranto e o ranger de dentes seria um quadro muito tênue, muito leve para falar do sofrimento que essas criaturas iriam experimentar, o Mestre não fez isso sem antes fazer o supremo e sublime chamamento para que nós tivéssemos a capacidade de buscarmos a vivência num tempo novo, abandonando o homem velho que habita dentro de cada um de nós e preparando-nos para uma vivência diversa, onde o amor, o perdão e a caridade pudesse ser o lastro principal dessa nossa vivência. Mas se esse tempo de regeneração tão anunciado pela espiritualidade e dito pelo Cristo, muito bem textualizado por João no Apocalipse, traz, sobretudo, a necessidade de entendermos aquilo que a doutrina espírita nos coloca de uma forma muito clara, que o nosso Kardec traz, que na obra de Deus tudo tende à evolução. E que se o Cristo nos afiançou que há muitas moradas na casa do Pai, logicamente essas moradas todas têm que passar pelos seus processos naturais de evolução. O Cristo nos disse: o Pai até hoje trabalha e eu também trabalho. E ele, como governador espiritual da Terra, buscou, acima de tudo, essa possibilidade, né, de nos dar, enviando aqueles que o precederam, como os profetas, como os iluminados, né, depois com Moisés, e depois com tantos outros que chegaram, como os seus antecessores, buscando preparar essa terra nova para que o homem tivesse essa capacidade de entender que a divindade o criou para o bem. O criou para ser, acima de tudo, um ser que busca a vivência na harmonia e na paz. E que essas diferenças que nós insistimos em ter são totalmente desnecessárias, porque a partir do momento em que há a cessação da vida física, mesmo aqueles que experimentaram a riqueza do mundo voltam levando exatamente aquilo que trouxeram. Só as possibilidades e o seu patrimônio constituído pelas suas boas ou as suas más obras, né? Então, nós, quando vemos ao mundo desnudos, ficamos aqui o nosso tempo e quando fomos, o nosso corpo vai vestido para fazer com que as nossas vergonhas sejam cobertas, mas aquilo que nos serviu
como possibilidade na terra fica aqui. E as nossas boas, as nossas más obras, sim, é o nosso patrimônio. E nesse tempo de pandemia, é um chamamento a essa reflexão, porque muitos daqueles que foram detentores de grandes possibilidades financeiras, de grandes fortunas mesmo, ao serem acometidos pela pandemia, mesmo tendo todos os recursos materiais possíveis, não tiveram a condição de ter as suas vidas salvas. Né? Então, dando mais uma vez aquele chamamento que nós somos seres que temos uma perecibilidade muito grande e que ninguém de nós sabe a hora do nosso retorno ao plano espiritual. Então, dessas aflições que nós experimentamos nos dias de hoje, quantas são aquelas que realmente deveriam fazer parte das nossas vidas? Porque aquele que teme justamente pelos seus equívocos, aquele que está ainda enraizado na questão terrestre, da posse, e essa posse no seu sentido mais amplo, na posse de pessoas com sentimentos doentios, na posse de fortunas, das quais nós somos apenas depositários momentâneos, na posse das nossas verdades religiosas, quase sempre equivocadas. Então, essa briga por essa posse daquilo que nós acreditamos ser nosso, quando na realidade é um empréstimo temporário que o nosso Pai Celestial nos concede. E essa posse, ela tem, desde sempre, feito com que muitas criaturas experimentem as aflições. Porque quantos são aqueles que, buscando a defesa das suas fortunas, perdem excelentes oportunidades de doarem. E esse doar significa ter a capacidade de ver que quantos são aqueles que não experimentam as possibilidades que nós temos. De buscar, de vez em quando, dar uma olhada naquele guarda-roupa que nós descobrimos, aquela roupa que há anos não vestimos, mas que temos a consciência que tem muitas criaturas com seus corpos desnudos por aí. E o chamamento do Mestre está lá. Todas as vezes que vestistes a um desses pequenos, é a mim que o fazeis. Nós temos nos furtado a possibilidades sem conta e experimentamos as aflições por isso. Porque como aquela pessoa que busca apenas a previdência desnecessária, não, eu não vou doar porque pode ser que algum dia eu precise. Ora, nisso, alguns exemplos como Francisco de Assis, que recomendava aos seus confrades que evitassem de andar com 2 túnicas por 2 motivos. Uma, que o peso seria desnecessário e deteria a marcha para chegarem até o local em que alguém estivesse necessitando deles. E o segundo, porque alguém poderia estar passando frio. Então, esse exemplo de Francisco de Assis é um dos que faz com que nós reflitamos um pouco mais. Nesse momento, com certeza, nós temos a nossa cidade, sob algumas pontes, algumas criaturas que ainda não tiveram a capacidade de se alimentar hoje. E talvez não o tenham feito ontem. Mas muitos de nós, ao invés de ajudarmos nas aflições alheias, preferimos fazer julgamentos equivocados, como, por exemplo, se ele está nessa situação, é porque deve merecer. Sim, então nós
julgamos que os filhos de Deus não merecem o nosso cuidado, o nosso zelo. Então, antes do julgamento, é sempre bom perguntar, né? Tá aí, no meu lugar, faria Jesus como? Talvez essa pergunta nos auxiliasse um pouco mais. Mas se eu ajudar, essa pessoa de repente vai se acomodar e não vai buscar sair dessa situação. Não. O raciocínio que o cristão deveria ter é o seguinte: faze todo o bem que puderes. Desincumbe-te da sua consciência te cobrar depois do dia de amanhã. Porque aquele, se eu pudesse, que é muito dito pelos nossos irmãos que desencarnam, se eu pudesse retornar, eu faria tudo diferente. E a nós, os espíritas de hoje, somos detentores de conhecimentos que nos dão uma responsabilidade muito grande, porque foi dito pelo nosso Mestre Jesus que muito será pedido àquele que muito foi dado. E nós temos muito. Então a nós não será possível, quando retornarmos à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, alegarmos que nós não sabíamos. Então muito será pedido àquele que muito foi dado, em possibilidades e em conhecimentos. E nós sempre gostamos de recordar de uma passagem que está no livro Meus Pedaços de Espelho, da nossa irmã Marlene Nobre. Ela buscou as principais obras que foram escritas sobre Francisco Cândido Xavier e buscou dar, ela mesma, uma visão da sua vivência com Chico. Né? Porque quando ele chegou em Uberaba, no ano de 1959, a nossa irmã Marlene era estudante de medicina, juntamente com o Valdo Vieira. E ela foi muito tocada, né, quando, na primeira visita, ou na primeira vez que ela se assenhorou da presença de Francisco Cândido Xavier, que ela conhecia por nome, ele já a chamou pelo nome e disse que eles teriam uma missão de 4 anos. 4 anos apenas. Era o tempo que ela estava para terminar a faculdade de medicina, e depois ela se mudou com seu esposo Freitas Nobre para o estado de São Paulo, onde foi médica, foi presidente da Associação Médica Espírita do estado de São Paulo, enfim. E nessa obra, Meus Pedaços de Espelho, ela fez uma pergunta a Francisco Cândido Xavier num dia depois de uma visita a uma comunidade carente, lá do bairro do Pássaro Preto, onde tinha o memorável evangelho A Sombra do Abacateiro. E ela chegou depois com o Chico e perguntou a seguinte frase: Chico, o que é que te deixa triste? E ele estava absorto ali e colocou o seu olhar para baixo, e ela pensou, porque ele não respondeu, que ele não tinha entendido a pergunta. E aí ela perguntou de novo: Chico, o que é que te deixa triste? E ele olha para ela e falou: minha irmã, o dia que eu vou me deitar e antes faço as minhas orações, faço uma revisita às minhas atividades desenvolvidas no dia e não vejo que eu consegui ajudar àqueles que caminham comigo, esse dia eu choro, me ajoelho e peço perdão a Deus por não ter conseguido ser útil. Então, nessa passagem que a gente entende de um ser
que experimentou as aflições majoradas na sua última encarnação, experimentando as dificuldades financeiras, nascendo num lar pobre, tendo perdido 2 mães, tendo se dedicado à mediunidade desde os seus 17 de idade. Aliás, desde os 5 eu experimentava os fenômenos mediúnicos e se sentia triste por não ter conseguido afligir as pessoas. E dizia mais, Chico, que na vida dele, ele não experimentou um dia sequer sem aflições. Porque se elas não viessem na parte da manhã, ou na tarde, à noite, com certeza. E essas aflições, como por exemplo a da visão, né, que ele desde cedo perdeu a visão esquerda e tinha dores fantásticas, segundo ele, dores fantásticas. E ele visitou na década de 1960 o médium José Arigó, em Congonhas do Campos, Minas Gerais. E lá o Dr. Fritz, que era o espírito que operava cirurgias, à sua chegada de Chico, falou: Chico, vem cá que eu vou fazer uma cirurgia no seu olho esquerdo. O Chico rapidamente: não, meu irmão, eu preciso dele exatamente desse jeito. Então era uma aflição que ele experimentava e mesmo assim terminou a sua vida física com mais de 450 obras psicografadas. Mas voltemos à nossa reflexão sobre as nossas aflições. Em tempos de coronavírus, que foi uma bênção da espiritualidade, a gente analisar que nós não tivemos uma terceira guerra mundial. Nós tivemos um vírus que devasta vidas, mas que, acima de tudo, nos chama a responsabilidades e a possibilidades novas. Porque no tempo do isolamento social, quantos de nós tivemos o tempo de fazer uma reflexão sobre o que nós temos feito das possibilidades que o Pai Celestial nos dá? Porque da aflição econômica, a consolação está lá quando Jesus diz: olha, observai os pássaros do céu. Eles não produzem, mas o Pai Celestial os alimenta. E quando a gente tem as aflições pelos filhos que Deus coloca sobre as nossas tutelas, mas se nós estamos a fazer aquela preparação dessas criaturas para a vida, ensinando-lhes a serem tementes a Deus, a utilizarem-se dos seus melhores propósitos para uma vivência em comunidade, trazendo a paz, a harmonia, a concórdia, respeitando o seu semelhante. Então, todo esforço que nós fizermos, o nosso Pai Celestial há de nos recompensar. E se infelizmente alguns se desviam pelo caminho, mas bendito aquele que tem a consciência de que fez tudo o que pôde. E muitas das aflições que nós temos com relação aos filhos são exatamente essas, porque nós queremos tê-los como propriedades nossas. Não, eles não são. São apenas criaturas que vêm conosco num processo de resgate e reajuste necessário ao adiantamento de todos, em que Deus nos coloca momentaneamente sobre nossa tutela. Mas eles não são nossos. Eles são colocados como possibilidades em nossas vidas. E muitos de nós nos frustramos porque eles não seguem exatamente os ditames que nós queremos que eles sigam. Mas não há necessidade. Porque eles são espíritos que têm vontades, que têm, acima de tudo, um patrimônio espiritual que trazem. E cabe a nós colocá-los no caminho correto. E as aflições que nós experimentamos
nos nossos relacionamentos, querendo direcionar as pessoas que convivem conosco na vivência dentro daquilo que nós acreditamos. O sentimento de felicidade que o ser humano tem é muito distinto um dos outros. É muito distinto. Cada um pensa, age e sente do mesmo estímulo coisas totalmente diferentes. E cada um de nós, como esse espírito milenar que já experimentou diversas investidas no corpo de carne, traz percepções, sentimentos, vontades próprias. Mas aí, nesse momento que nós retornamos ao Sermão da Montanha, lá em Bem-aventurados os aflitos, essas aflições, muitas vezes provocadas por nós mesmos, pelo nosso sentimento e a nossa dificuldade de entender que somos filhos dessa terra, só no momento em que nós estamos estagiando nela. E aí, essa condição de estagiários, para alguns, ela é tida como uma redentora escola, onde a preparação, vide lá Missionários da Luz, de André Luiz, Reencarne de Sigismundo, a gente sempre lembra disso, que os engenheiros siderais preparam até o nosso corpo, contextualizam-nos no lar que nós devemos estar e com as pessoas que nós necessitamos caminhar. Então, é um processo que essa nossa estada temporária pode ser uma grande escola, onde nós aprendemos e apreendemos esses ensinamentos, trazendo-os para as nossas vidas, buscando Cristo como modelo e livrando-nos do peso desnecessário dos sentimentos do egoísmo, da cupidez, da avareza. Muitos de nós, infelizmente, e aí somos os que experimentamos mais aflições, consideramos a Terra como uma prisão, apenas tendo a possibilidade de apontar os males que nós conseguimos ver. Está lá o argueiro no olho do outro, mas a trave que está no nosso a gente não vê. Então, muitos de nós estamos a reclamar do mundo em que vivemos. Mas quão pouco temos feito para tornar esse mundo melhor? E outros de nós têm a Terra de possibilidades mil como um hospital, onde nós estamos a reclamar dioturnamente apenas daquilo que nós temos como possibilidade. Quando o Emmanuel diz para o Chico, quando ele reclamou do olho esquerdo, que ele tinha o direito, e ele fez o que fez, nós temos hoje aí quantos de nós reclamando: ah, meu cabelo não é bom, não tenho disposição para o trabalho, mas tem trabalho, e quantas outras coisas. Mas as aflições que nós deveríamos ter é aquela de tornarmos pessoas boas urgentemente. E que o Cristo de Deus, no seu modelo de amor, possa nos dar essa vontade de prosseguir. E para encerrar, nós gostaríamos apenas de pedir ao Jesus de bondade e misericórdia infinita, aos nossos anjos guardiões, aos obreiros do bem, que todos os lares dos ceareiros da luz sejam visitados e levados às bênçãos da saúde, da harmonia, do equilíbrio e da paz. Jesus, faça com que a sua misericórdia caia sobre todos nós que ainda insistimos em não caminhar de acordo com o vosso evangelho de amor. E que a sua luz e a sua paz seja conosco, com aqueles que padecem, com todos os aflitos e com toda a humanidade. E é em seu nome, Senhor, em nome dos obreiros do bem e, sobretudo, em nome de Deus, que nós agradecemos por essa reflexão e que possamos todos ter um excelente dia. Que assim seja, graças a Deus.
É uma satisfação me dirigir a vocês mais uma vez e gostaríamos que todos estivéssemos em paz. Até mais. Que Deus abençoe a todos.